É sabido que a escravidão é um método de exploração humana praticado desde a antiguidade. Nesse trabalho, nos concentraremos na escravidão africana no Brasil, com o intuito de entendermos um pouco a questão racial na atualidade. A escravidão no Brasil fundamentava-se na utilização de escravos das mais desenvolvidas sociedades da África subsaariana. Antes mesmo do início do tráfico negreiro para as Américas, escravos negros eram comumente transportados através do Saara e vendidos no norte da África por mercadores muçulmanos. O tráfico internacional de escravos da África subsaariana para o Brasil foi, certamente, a maior migração forçada da história mundial. Iniciou-se na segunda metade do século XVI e desenvolveu-se no século XVIII e atingiu seu ápice por volta de 1845, até ser extinto em 1850. A maior parte dos escravos africanos vieram de lugares como Angola, Guiné, Benim, Nigéria e Moçambique. Os traficantes trocavam os escravos por produtos como fumo, armas e aguardente. Os escravos comprados eram transportados nos chamados navios negreiros, principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. As péssimas condições sanitárias das embarcações superlotadas geravam um grande número de mortos. Quando desembarcavam em solo brasileiro, os escravos africanos ficavam em quarentena, onde recuperavam a saúde e engordavam para serem vendidos em praça pública. A maior parte ainda viajava a pé para as regiões mais distantes do interior, onde havia minas ou plantações. Racismo. O discurso sobre raça sempre esteve presente em nosso país. Inicialmente, serviu para marcar e justificar posições sociais, a relação entre senhores e escravos. Quando se começou a constituir a ideia de nação brasileira, o termo raça foi substituído por cor. Esse período foi marcado por fortes pressões do movimento abolicionista. Havia um movimento buscando integrar os diversos grupos sociais presentes em solo brasileiro, ainda que apenas de maneira simbólica. No século XIX surge, então, o paradigma da determinação biológica e cultural, apontando a superioridade ariana, institucionalizando então o racismo. O médico e etnólogo Nina Rodrigues vê na miscigenação a decadência da nação, indicando a imigração europeia como a solução. O negro era visto como raça degenerada e, portanto, o aumento do influxo de sangue branco possibilitaria a construção de uma nação melhor. Já no século XX, criou-se o mito da democracia racial, motivado por autores como Gilberto Freire, que destacavam a miscigenação como característica principal de nossa colonização. Suas ideias foram criticadas posteriormente pela Escola Paulista, a partir de estudos encomendados pela Unesco na década de 1950. O sociólogo Florestan Fernandes desfaz o mito da democracia racial brasileira, que para ele se fundou através de uma naturalização de comportamentos preconceituosos dissimulados. Outra reinvenção do conceito de raça foi implementada pelo movimento negro, que despreza a classificação por cor, retomando a ideia de raça como uma comunidade de origem. Temos ainda a classificação do IBGE, que apresenta uma paleta de 5 cores: preto, branco, pardo, índio e amarelo. Mas o que impera mesmo é a autodefinição, que a partir da pergunta qual é a sua cor, nos permite descobrir uma paleta de cores infinita. Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 22 de julho de 2011, revelou que a maioria dos brasileiros acredita que a cor e a raça do indivíduo influenciam o trabalho e a vida cotidiana das pessoas. De acordo com o IBGE, estima-se que no Brasil existam 15 milhões de pretos. Segundo os dados do censo de 2010, a cidade de Campos possui 442.363 habitantes, dentre eles 32.850 mulheres e 32.667 homens se declaram de cor preta. Com o intuito de observar situações de racismo e a classificação de cores, buscamos nesse breve trabalho apresentar alguns dados coletados. Será mesmo que essa paleta de cores é tão variada onde nos situamos? Você se considera de qual cor? Na minha família tem negro e tem branco. Vamos junto.
E você? Você, a sua cor? Eu acho que é moreno, né? Me considero parda. Considero negro. Branco. Minha cor é parda. Negra. Preto. Negro. Branco. Branca, amarela. Moreno. Eu sou colorida. Eu me considero parda. Um negro mesmo. Pardo. Não sei dizer a minha cor. Sei lá, cara. Minha pele é clara, mas sei lá, eu me considero vinjo e negro e branco e sei lá, sou colorido, eu acho. Moreninho. Tranquila. Existiriam histórias de racismo por trás dessa vasta paleta? Então, meu nome é Felipe, eu apesar de ter nascido branco, é o meu segundo papel na maternidade. Hoje eu me considero negro e algo interessante é que meu pai, por exemplo, ele renega totalmente a ideia de que ele seja negro, apesar de ele ser bem mais escuro que eu. E algo engraçado também é que ele sempre diz que eu quanto a minha irmã temos que casar com pessoas brancas para clarear a família. Algo que remonta ao século passado, mas enfim, ainda hoje tem um pouco dessa visão preconceituosa e racista. A gente sofre, né, pelos parentes também, porque os parentes são brancos, aí a mãe da gente vai arranjar um pai, né, escuro. Aí o filho vai, nasce pretinho. Já eu sofri disso aí, porque meu avô discriminava porque eu era preta, e já minha irmã já era clara, entendeu? Com meu pai já aconteceu isso já. Tá achando que ia roubar alguma coisa, entendeu? Já aconteceu isso já, por ser preto, né? Preto, pobre. Junto as duas coisas. As duas coisas. Aí já fez. Tem preço já também. Porque a gente vai no supermercado, tem um preço que é segurança. Aí a gente, um branco entra, né? Um preto entra. Ele vai logo para onde? Na direção do preto. O branco, ele está pensando que é o branco que vai roubar, né? O preto que está ali no dia a dia, trabalhando lutando. Aí vai atrás da gente, entendeu? Acontece isso mesmo, um preto querendo se achar, se acha também, entendeu? E eu tenho, né, esse número de tomadas, né? A gente pode ir lá, tá? Queixa, não é negócio de dinheiro não, que é muito triste a gente ser discriminado. A gente chega até a chorar, né? A gente está de trabalho, só porque tem branco que eles têm que fazer pra gente, é errado. Todo mundo tem iguais. Então, se você sofreu algum preconceito, alguma coisa, você tem coragem de ir lá no Zumbi e falar, vou lá denunciar você. Denunciar, nem precisa negócio de dinheiro não, a gente tem que saber que, né, que existe a lei por conta de discriminação das pessoas. Aí eu faço a buceta mesmo, eu penso não, eu sou negra mesmo, né, eu sou negra. Eu não sou negra não, sou negra, então tá bom, se quiser me aceitar, eu vou aceitar, não quiser, eu posso fazer nada. Mas então, você conhece gente que muda as coisas, fala um monte de coisa. Meu filho então quer tarará, eu falo, de ter o resto meu, eu sou branco, mãe. Você é preto também. O outro meu não, você é preto demais. Ó, sangue preto aqui, ó, da raça negra mesmo. Tem, raça negra. Eu tenho um filho meu que ele é muito assim, ele tem cabelo bom, ele é claro, mas ele é racista. Eu tenho um filho que ele é racista. No caso da avó dele, que é racista também. Porque ela nunca queria que eu casasse com preto, que o filho dela casasse com preto. O filho dela foi e casou com preto. Eu tive um que é da minha cor, que é moreno. E já o outro já é da raça, tem lá de cabelo longo, nada. Ele é racista. Ele é danado. Eu tenho uma filha que é escura, ele não sai essa nega preta. Aí eu já falei, não pode fazer isso. Isso é errado, assim, não. Pode ser preta, outra, não. Entendeu? Tem a discriminação bem mais dentro de casa do que na rua. Começa dentro de casa, mas jogando pra rua. Né? E tem isso. Você acha que existe racismo? Muito. Racismo, preconceito. Então, Pior ainda, né? você já sofreu racismo? Não, da minha pessoa nunca percebi, mas muitas pessoas reclamam perseguição sobre racismo e também discriminação também. Né? E também sobre a cor, até na área social, por exemplo. Tem determinado assim, loja aqui em Campos, e dependendo do seu jeito, da sua cor, você não te atende isso.
Você passa a época... Você sabe de algum caso assim? Mas eu acho que nem vale a pena estar comentando, porque essas coisas tem que dar o desprezo. Mas a gente sabe muitas coisas que acontecem. O Brasil é campeão dessa situação. E você, se você sofresse racismo, você tem coragem de denunciar, fazer alguma coisa contra? Lógico, tem que denunciar. O Brasil tem problema de fazer preconceito e discriminação até com os movimentos sociais. E aqui no campo é campeão dessas coisas. Você acha que dentro dos movimentos sociais há racismo? Por conta da companheirada, não. Não percebi isso. Porque a gente fala que vê a discriminação e os preconceitos, não boto nem a palavra que é racismo, é próprio da sociedade, com os movimentos sociais, forma de discriminar. Então é isso que a gente percebe. Agora, a gente vê que a maioria das pessoas, né, quando sofre esse tipo de preconceito, eles estão denunciando também. Inclusive, as Casas Bahia uma vez sofreu esse tipo de dano, né? O tipo da pessoa que foi pagar e quando a pessoa indigia o seu direito, o gerente falou que isso é coisa de preto, alguma coisa assim. Isso aqui em Campos? E aí a pessoa sofreu dessa situação com ele e ganhou, né? Então Campos tem essa preocupação, né? E tremenda babaquice, né? Mas eu acho que a pessoa que faz esse tipo eu acho que ele escolhe as pessoas mais frágeis, né? E esse mais frágil é que faz a denúncia, né? Eu acho que não aceite esse tipo de coisa, nem, portanto, assim, nem raça nenhuma, porque vai do homossexual, da mulher que quer ter seu sexo diferente, né? Até o negro, o quilombola e aí vai. Você acha que existe racismo no Brasil? Eu acredito que exista racismo sim no Brasil. Acredito que sim. Só que o preconceito eu encaro como mais social do que racial. Porque o negro, quando ele tem uma boa educação, ele é muito bem instruído, bem sucedido profissionalmente, ele é muito melhor aceito na sociedade do que um negro sem instrução. Então eu acredito que o preconceito no Brasil seja mais social do que racial. Você acha que Campos é uma cidade racista? Eu acredito que isso vem da nossa origem, né? Porque nós temos aí a nossa origem é de negros e indígenas. Então o negro foi muito explorado na nossa região e isso aí eu acho que ainda está enraizado numa parcela da sociedade. Você já sofreu algum tipo de racismo? Quando eu trabalhava no comércio, teve uma vez que uma gerente me virou e falou: por favor, faça o serviço de guarda. Passei por isso no comércio, quando eu trabalhava no comércio. E qual foi a sua reação? De submissão, eu precisava do emprego. Normalmente a reação é sempre a mesma, porque quem faz isso quase sempre está numa posição acima da nossa. Entendeu? Então a minha reação foi de submissão. Eu procurei fazer o serviço de branco que ela me pediu.
Suportei meu sofrimento